garantir uma sociedade mais fraterna e igualitária. Esses são apenas 2 pontos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, que foi redigido logo após a Segunda Guerra, não é o primeiro a tratar do assunto, mas hoje figura como um dos mais expressivos sobre o assunto. Direitos humanos a gente pode pensar enquanto um conjunto de regras que servem para que cada indivíduo animal da espécie humana consiga ter, durante toda a sua vida, uma vida com um mínimo de dignidade. Então, ele é um conjunto determinado principalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, e que acabou sendo incorporado na maior parte do mundo na legislação dos países através das constituições de cada um dos países. Do ponto de vista jurídico, direitos humanos é aquele conjunto de normas jurídicas que tem como primeira finalidade a proteção da dignidade da pessoa humana. Se você for procurar na literatura jurídica, e mesmo fora do direito, você vai encontrar nuances nessas definições. Eu gosto de dizer que o núcleo de qualquer definição sobre direitos humanos, ou seja, aquilo que não pode faltar, é o reconhecimento de que a finalidade dessas normas é a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, toda norma que tiver a proteção da dignidade da pessoa humana como sua principal finalidade, essa norma pode ser enquadrada como uma norma de direitos humanos. Se os historiadores pudessem fazer que nem os médicos e dar uma prescrição, não uma prescrição médica ou de remédio, mas uma prescrição histórica, a gente poderia definir os direitos humanos como um grande movimento de construção daquilo que se aproxima, vamos dizer genericamente, de uma liberdade humana. E é claro que essa liberdade tem regras. Então a gente poderia definir os direitos humanos historicamente como um conjunto de ações, de lutas e resistências e conquistas de uma série de benefícios que se estendem a toda a humanidade. Direitos humanos são os direitos inatos a nós, seres humanos, e que muitas vezes a gente nem sabe que os possui. Os direitos humanos também, eles são uma conquista histórica, né? Então tem todo a historicidade desses direitos, né? Então, que os homens em luta política muitas vezes, né? Conquistam. Então, pensar que tem aqueles direitos que são naturais do homem e tem os direitos que são historicamente conquistados. Independentemente da maneira como os direitos humanos vão fazendo paulatinamente parte da vida do homem em sociedade, eles são inalienáveis e são nossos. E nós precisamos conhecê-los, nós precisamos ter consciência do nosso espaço de formação humana, né? Para quê? Para que nós, apesar de toda e qualquer diferença entre mim e você, nós possamos nos respeitar, porque temos, independentemente de raça, credo, cor e qualquer outra situação que nos diferencie, nós somos absolutamente iguais. Quando a gente discute isso hoje, né, normalmente se está pensando na Declaração Universal dos Direitos Humanos do pós-Segunda Guerra. E aquela declaração, né, da maneira como ela foi redigida, como ela foi pensada, no contexto em que ela foi pensada, ela tem relação direta com os eventos do período da guerra. Então, a catástrofe do nazismo, etc. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, né, como referência hoje, seria exatamente aquele contexto. Né? Então, os direitos inalienáveis de todo ser humano, né? Mas tendo em mente a não repetição daqueles episódios. Né? Então a gente estaria pensando basicamente nisso. Se a gente for pensar, então, a partir da Declaração Universal, ela agrega os direitos que foram sendo conquistados através de lutas num período anterior à nossa sociedade, no período de consolidação da sociedade moderna, da sociedade capitalista. Principalmente a partir dos direitos trazidos da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e dos ideais da Revolução Americana, né, da independência dos Estados Unidos, que é um pouquinho anterior à Revolução Francesa, e que vão trazer para a gente, então, 2 gamas principais de direitos. Os direitos individuais,
como os direitos de ir e vir, liberdade de opinião e expressão, o direito ao voto e os direitos que nós chamamos de direitos sociais. Então, como você disse, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, a proteção contra o desemprego, a remuneração justa, que são alguns dos direitos que nos garantem uma vida com o mínimo de dignidade na sociedade atual. A dignidade é a nossa sobrevivência enquanto seres humanos nesse mundo, né? Ter uma vida minimamente digna, não é? Ou seja, isso inclui um lugar para você viver, a comida no seu prato, né? Isso inclui você ter a seguridade social, né? No sentido mais amplo, que é a dignidade humana. De você, se você ficar doente, você pode, né? Você tem hospitais à sua disposição que te deem acolhimento. Você tem uma educação que lhe permita dignamente ler o mundo de maneira crítica ou de maneira que você possa, a partir de uma leitura crítica, te defender, né? E a dignidade, ela é, mais uma vez, é a questão de nós nos sentirmos, para além de todas essas condições, confortáveis na pele em que habitamos. O problema é que é um conceito que as pessoas flexibilizam muito, né? O que é a dignidade, enfim, e se flexibilizou muito ao longo do tempo o que seria exatamente isso. Na declaração, eles procuram traçar algumas coisas básicas, algumas coisas elementares, né? Por isso que ela é abrangente, por isso que ela vai desde as questões da violência, da não violência, passa pelas questões de direito à família, religião, trabalho, moradia, enfim, ao trânsito, ao pensamento, enfim. Então ela se tornou, né, ela tem esse escopo amplo justamente porque ela está avisando pensar na construção das condições dessa dignidade num caráter o mais abrangente possível, né? Então, na verdade, ela tenta ter essa perspectiva.